vocês não precisam anotar nada do material de hoje, a não ser que você queira fazer alguma pergunta para tirar alguma dúvida. Mas todo esse material, todo o fundamento jurídico de tudo que eu vou falar para Vossas Excelências hoje, eu vou mandar para vocês no material no Google Classroom, tá? Eu vou mandar tudo para vocês. Então, os fundamentos jurídicos de tudo que eu vou falar hoje, não há necessidade de anotar. Agora, se vocês tiverem alguma ponderação a fazer, uma pergunta, podem ficar à vontade de fazer ou no chat aqui, ou abrir o microfone e falar, tá certo? Fiquem bem à vontade. O assunto de hoje é estabilidade provisória. Eu quero dar uma pequena introdução para vocês acerca de estabilidade provisória, né, de uma maneira geral, né, o porquê da existência e a natureza jurídica do Instituto, né, da estabilidade provisória, para depois a gente entrar nas espécies de estabilidade provisória que são concedidas para determinadas, né, categorias, para determinados empregados que recebem essa proteção, tá? Então, o material eu vou fornecer. Essa é a nossa penúltima aula. Aula que vem a gente fala de jornada de trabalho. E a partir do dia 25 já começam as provas de Vossas Excelências. E as nossas provas vão ser no mesmo esquema da prova de primeira unidade. Tá certo, meu povo? Vai ser do mesmo jeito, da mesma forma. E aí, se Deus quiser, estaremos juntos no 5º período, semestre que vem. Se Deus quiser. Meu povo, o que seria estabilidade provisória? Existem determinados empregados que exercem funções de representação, exercem uma função de representação de categoria, de representação de uma maioria de empregados dentro de uma empresa, tá? Uma representação acerca de proteção dos trabalhadores no tocante às normas de segurança do trabalho, tá? Ou até de forma consultiva, representando também toda uma totalidade de trabalhadores. Esses trabalhadores também podem, em virtude de determinados acontecimentos na sua vida, como é o caso da gravidez ou do acidente durante o contrato de trabalho, é necessário que eles tenham, pela lei, uma proteção do seu emprego, fazendo com que, durante esse período de representação, ou esse período de gravidez e de acidente, eles não sofram o desemprego imotivado, né? O desemprego arbitrário, que pode partir do próprio empregador, e aí eles gozam do manto da proteção da estabilidade provisória por determinação legal, no exercício de suas atribuições, ou durante esse período específico de acontecimento das suas vidas, como no caso da gravidez e do acidentário. Então, quais são os efeitos práticos dessa estabilidade provisória? O empregador não poderá demitir esse empregado durante o período da estabilidade, certo? A não ser que esse empregado cometa uma falta grave, ou ainda por motivos técnicos, econômicos ou financeiros, haja uma motivação maior por parte do empregador de romper o liame empregatício. Então, há uma necessidade de que a demissão do obreiro que está protegido pelo manto da estabilidade provisória seja motivada. Deve existir uma motivação baseada em critérios disciplinares, em critérios técnicos ou econômico-financeiros, tá? Então, deve existir uma motivação. A estabilidade provisória protege o empregado das demissões sem justa causa, das demissões arbitrárias, ok? Então, o que é que acontece se esse empregado, porventura, ele venha a ser demitido sem motivo durante o curso da estabilidade provisória? Esse empregado, ele poderá ser reintegrado ao emprego, tá?
ou convertido o período estabilitário em indenização, em pecúnia. Então, é necessário que a gente entenda que, para efeitos práticos, o empregado que for demitido em justa causa durante o período da estabilidade, ele pode entrar com a reclamação trabalhista, e na sua reclamação trabalhista, ele pede a reintegração no emprego e de forma alternativa, caso o juiz entenda que o seu retorno ao emprego seja desaconselhável, tendo em vista o grau de animosidade entre empregado e empregador, o ambiente de trabalho não sustenta mais aquele empregado, é possível que se converta o período estabilitário restante, que ele teria ainda direito do período de estabilidade, seja convertido em indenização. Necessário se faz uma observação aqui de que eu sempre tenho que pedir, como advogado da parte, como advogado desse empregado, eu tenho que pedir sempre a reintegração, porque a reintegração é da natureza jurídica do Instituto da Estabilidade Provisória, tá? Caso o juiz, veja, isso não fica a nossa observação, a nossa análise subjetiva. Quem vai fazer essa análise é o magistrado. Caso o magistrado perceba, devido ao grau de animosidade entre as partes, que é desaconselhável o retorno deste empregado ao ambiente de trabalho, aí sim, observando o pedido alternativo feito na reclamação trabalhista, ele pode converter o período estário em indenização, ou seja, aqueles valores que ele teria direito até o final do período de estabilidade serão convertidos em indenização por determinação judicial. Todos os salários, os depósitos fundiários, todas as vantagens que ele deveria auferir durante o contrato de trabalho em que estava o período de estabilidade. Tá? Se tivesse faltando, por exemplo, um ano para terminar o período estabilitário e ele tivesse sido demitido, aí esse período de um ano ele será convertido em indenização. Então, esses são os efeitos práticos. Lembrando que o empregado, através do seu advogado, com a reclamação trabalhista, tendo em vista a possibilidade dele vir a sofrer, a padecer pelo desemprego involuntário, né, necessidade, ele pode pedir a reintegração no emprego através de medida liminar. Então, ele pede através de liminar a reintegração ao emprego, provando a verossimilhança das alegações e o perigo da demora, ou seja, provando que ele é detentor de estabilidade provisória e se ele não for reintegrado ao emprego, ele pode padecer necessidade se ele esperar até o final do processo, até o final da ação, tá? Se ele esperar até o final da ação, ele pode padecer necessidades. Então, ele poderá requerer a tutela de urgência na Justiça do Trabalho, a ser concedida liminarmente, aí ele é reintegrado até decisão final. Certo? Então, isso vai estar previsto no artigo 659, inciso 10 da CLT. Esse pedido liminar de reintegração no emprego do empregado portador de estabilidade provisória está previsto no artigo 659, inciso 10 da CLT. Perfeito, meu povo? Isso é uma introdução para que vocês entendam qual é o aspecto, a natureza jurídica que reveste a proteção da estabilidade provisória para aqueles empregados que serão, né, beneficiados com esta medida por determinação legal. Daí é necessário a gente saber que empregados eles são portadores de estabilidade provisória, porque na iniciativa privada
A gente não tem, depois da Constituição Federal de 88, nós não temos aí a possibilidade de um empregado da iniciativa privada ser portador de estabilidade definitiva. A gente tinha, antes da Constituição Federal, nós tínhamos o estável decenal, ou seja, aquele empregado que trabalhasse 10 anos ininterruptos para uma determinada empresa, tá? Antes do advento da Constituição de 88, ele poderia adquirir a estabilidade decenal e aí sim ter uma estabilidade definitiva. Todavia, após o advento da Constituição de 88, tá? Não é mais possível se adquirir nos contratos após a Constituição de 88 a chamada estabilidade decenal, tá? Então, hoje, na iniciativa privada, nós só temos a possibilidade da estabilidade provisória. Por isso, que nós vamos ver aqui as espécies de estabilidade provisória previstas em lei. Ok, meu povo? Foi muito rápida a explicação da introdução ou deu para entender? Sossegado? Somos em 8 alunos. Estão todos comigo aí? Tranquilo, professor. Tranquilo? Vamos adiante. Vamos estudar a figura, gente, do dirigente sindical. Vamos estudar a figura do dirigente sindical. O dirigente sindical, ele tem direito à estabilidade provisória. Está previsto lá no artigo 543, parágrafo 3º, isso vai ficar tudo no material de vocês, não precisa anotar. 543, parágrafo 3º da CLT, e no artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal. Então, nesses artigos vai estar dizendo que aquele cara que é eleito, aquele empregado que é eleito dirigente sindical, tá? Ele vai ficar à frente das negociações, né, entre os sindicatos. Então, se eu tenho a minha categoria, né, a categoria dos professores no município de Vitória de Santo Antão, aí a minha categoria resolve eleger fulano de tal. Fulano de tal foi eleito como dirigente sindical. Essa pessoa que foi eleito, ele vai brigar diretamente com o sindicato contrário, com a categoria contrária, por melhores condições de trabalho. Então, como eu estou falando para vocês, a questão é que ele está realmente brigando. Como ele vai brigar por melhores condições de trabalho, ele vai ser mais incisivo para exercer esse imunus, né, de representação da minha categoria com maior liberdade, com maior autonomia, sem ter medo de represálias, sem ter medo de retaliações por parte do meu empregador, porque ele vai ser um empregado comum, né? Digamos que ele vai ser um professor lá da Facol, para que ele não sofra retaliações e venha perder o emprego, já que ele vai ficar de frente com as negociações, vai brigar por direitos da minha categoria, eu preciso dar a ele uma certa proteção. E essa proteção é a estabilidade provisória. Ele não pode ser demitido sem justa causa. Ele só pode ser demitido se ele cometer falta grave, devidamente apurada por uma ação chamada de inquérito para apuração da falta grave, que vai tramitar na Justiça do Trabalho, e só após sentença transitada em julgado é que eu posso demitir esse trabalhador. Então veja como é que funciona. O cara foi eleito dirigente sindical, tá? Aí tem ele e o seu suplente. Tanto ele quanto o suplente vão estar abraçados, protegidos pelo manto da estabilidade provisória. Digamos que o empregado que foi eleito dirigente sindical, ele cometeu uma das faltas previstas lá no artigo 482 da CLT. Ele cometeu uma falta grave. Aí o empregador quer saber como é que eu posso proceder com a demissão desse obreiro. Aí você vai ter que informar o seguinte: você vai ter que afastar
esse funcionário, vai suspender o contrato de trabalho. Você não pode demiti-lo de imediato. Você vai suspender o contrato de trabalho dele. E quando ocorre a suspensão, na suspensão, o trabalhador não exerce sua função, ele não trabalha, não recebe, não conta tempo de serviço, nem tem recolhimento de FGTS. Isso é a suspensão do contrato de trabalho, tá? É o pesadelo de todo empregado. Então, eu suspendo o contrato de trabalho dele. Durante o período dessa suspensão, eu tenho que observar o prazo de 30 dias. A partir do momento em que eu, empregador, tomei conhecimento da falta grave, eu suspendo o contrato de trabalho e, a partir da suspensão, eu tenho 30 dias para ajuizar a ação. Como é o nome da ação? Eu, empregador, viu? O nome da ação é Inquérito para Apuração da Falta Grave. Fred, é uma ação ou é um inquérito? É uma ação. Embora tenha o nome de inquérito, é só a nomenclatura, tá? É uma ação que é proposta na Justiça do Trabalho sob rito especial, é uma ação de rito especial, onde eu posso arrolar até 6 testemunhas. Eu posso arrolar até 6 testemunhas. Para que serve essa ação? Para eu provar em juízo que o obreiro cometeu a falta grave e ele deve ser demitido. Então, eu não poderia demiti-lo porque ele era portador de estabilidade provisória. Para demiti-lo, eu tenho que ajuizar essa ação. Ajuizei a ação, saiu a sentença. A sentença verificou que ele cometeu a falta grave. A sentença transitou em julgado. Ele não recorreu. Operou-se o trânsito em julgado. Os efeitos serão retroativos, ou seja, a data da demissão dele vai ser a data da suspensão do contrato de trabalho, quando o contrato de trabalho foi suspenso. Todavia, se verificou que na sentença, né, o juiz não reconheceu que ele cometeu falta grave. Os efeitos também serão retroativos, ou seja, ele vai ter direito de receber tudo o que deveria ter recebido desde a suspensão até a data da sentença e permanecerá no emprego uma vez que ele é dotado de estabilidade provisória, tá? Então, dentro desse parâmetro, dentro desse viés, nós estamos entendendo aí como é o esquema para poder demitir o empregado, dirigente sindical. Só posso demitir ele se ele cometeu falta grave, devidamente apurada por uma ação chamada inquérito. Como é que eu faço? Suspendo o contrato de trabalho, né, dentro de um prazo de 30 dias, prazo este decadencial, tá? Eu posso ajuizar a ação chamada inquérito para apuração da falta grave. Então, quem observa que se o obreiro cometeu ou não a falta grave é o magistrado. Então, só após sentença transitada em julgado é que eu posso demitir este trabalhador. Veja que é muito mais complicado demitir alguém que é portador de estabilidade provisória. Não pode ser de todo jeito. Não há uma facilidade. Ok, meu povo? Dúvidas até então? Professor. Fala, doutor. Veja bem, a minha dúvida é com relação, eu sei que aí é sobre o regime seletista. Certo. Com relação ao funcionário público, estatutário, como seria o processo? Com relação ao estatutário, a gente não aplica esse viés. Veja que a própria Constituição e a CLT está falando especificamente do pessoal da iniciativa privada. Tá? Então, quando eu falo em estatutário, quem vai reger essas questões envolvendo os dirigentes sindicais, até porque é possível que servidores públicos tenham seus sindicatos, faça inclusive greve, com exceção dos militares, tá certo? Então, os seus dirigentes sindicais, eles devem ser regidos, via de regra, né, os seus limites, pelos estatutos dos próprios sindicatos, tá certo? E para os seus estatutos próprios, tá? Então, não se aplica todas as regras que nós estamos vendo aqui, só se aplica para a iniciativa privada. Tranquilo? Tranquilo. Ô, professor. Fala, doutor Edvaldo. No caso, seria inquérito administrativo funcional, né?
Se você está falando com relação à questão do servidor público. Do servidor público. Isso, geralmente é pelos procedimentos administrativos, né? É um PAD, procedimento administrativo disciplinar, geralmente é esse procedimento que rege as penalidades, né? Que vão ser aplicadas aos servidores. Isso aí é previsto no próprio estatuto. Então não se aplica o que a gente está vendo agora. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Vamos adiante. Eu separei no material de vocês também algumas súmulas e OJs. Lembre-se que eu falei que as jurisprudências, dentro do viés juslaboral, dentro da justiça do trabalho, dentro do direito do trabalho, elas são muito importantes. Elas sempre são cobradas em provas de OAB, provas de concurso. A jurisprudência é muito importante. Aí eu separei para o dirigente sindical 3 jurisprudências, uma súmula e 2 OJs. A súmula 369 do Tribunal Superior do Trabalho, não vai dar para ver toda, eu vou ver 2 aspectos dessa súmula para vocês, e 2 OJs que trata de sujeitos específicos dentro da vida, do cotidiano de um sindicato, tá? Então, perceba aqui comigo. A súmula 369, ela vai trazer 2 aspectos interessantes. Um é a limitação que eu posso dar dentro de um sindicato de estabilidade provisória ao número X, ao número específico de dirigentes sindicais e seus suplentes, tá? E outra é se eu tenho o registro da minha candidatura e eu sou eleito durante o curso do aviso prévio, se eu consigo permanecer no emprego ou não. Então, são questões interessantes que devem ser ponderadas à luz da jurisprudência. E a súmula 369 nos traz isso. Vamos dar um exemplo aqui prático. Digamos que o meu sindicato, por regimento interno, né, pelo seu regramento interno, é possível eu ter, nesse regimento interno, 10 dirigentes sindicais. Digamos que eu estabeleci um número aí de 10 dirigentes sindicais. Fred, eu posso? Pode sim, por causa dos princípios da liberdade e da autonomia sindical, tá? Digamos que eu tenho 10 dirigentes sindicais e 10 suplentes. Aí a pergunta de prova é possível conceder estabilidade provisória aos 10 dirigentes e aos 10 suplentes? Resposta, não. Olha o que nos diz o item 2 dessa súmula. Diz o seguinte, o artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição de 88. Fica limitada, assim, a estabilidade que alude o artigo 543, parágrafo 3º, a 7 dirigentes e igual número de suplentes. Então, dos 10, apenas 7 terão direito à estabilidade provisória, não podendo estender-se a um número maior que 7. E aí eu vou explicar a vocês por quê. Você pode até me perguntar por quê. E o porquê, a fundamentação dessa limitação estabelecida pela jurisprudência do TST está na natureza jurídica do Instituto. A estabilidade provisória, meu povo, ela não serve para proteção do emprego. A sua natureza jurídica não é para proteger o emprego do dirigente sindical. A natureza jurídica da estabilidade provisória é para proteger a categoria. Por quê? Se o meu dirigente sindical é aquele que vai estar à frente das negociações, tá certo? A estabilidade provisória vai proteger toda a categoria, tá? E não o emprego dele. O emprego dele será mantido, será protegido sim, mas será protegido por causa de um bem maior, que são os direitos da categoria que ele está lá para defender, que ele está lá para lutar por melhores condições de trabalho. Então, essa é a natureza jurídica. Por isso que eu não posso estender um número grande de dirigentes sindicais o manto da estabilidade provisória. Por quê? Porque aí esvazia a natureza jurídica, o verdadeiro sentido da estabilidade provisória. Porque eu colocaria um número muito grande de dirigentes sindicais e daria a todos eles estabilidade provisória. Para quê? Para proteger o emprego de todos, né? Então, aqueles que são mais chegados, aqueles que são mais amigos, vão ser aqui dirigentes sindicais
e todo mundo vai ter pelo menos garantido aí 4 anos de estabilidade. Por quê, meu povo? O próprio artigo 543, parágrafo 3º, vai dizer o seguinte: que momento eu ganho estabilidade como dirigente sindical? A partir do momento do registro da minha candidatura. Registrei a minha candidatura e se eu for eleito até 1 ano após o final do mandato. Então, é a partir do registro da candidatura e se eleito até 1 ano após o final do mandato, que significa que eu vou ter pelo menos 4 anos, uma vez que o mandato de um dirigente sindical é de 3 anos. É de 3 anos. Então, para do pressuposto de que se eu passar isso para muita gente, eu vou esvaziar a verdadeira natureza jurídica do Instituto da Estabilidade Provisória. E aí a súmula 369 nos dá essa limitação. Então, hoje vocês já sabem, né, que dentro da base territorial de um município, eu só posso ter o número máximo de proteção de estabilidade provisória a 7 dirigentes e a 7 suplentes. 7 dirigentes e 7 suplentes, para que eu não estenda isso a mais pessoas. Já é um número grande, 14 pessoas, já é um número considerável. Ok, meu povo? Outro aspecto é o item 5 desta mesma súmula. Né? Digamos que eu tenho um empregado que está durante o gozo do aviso prévio. Ele está lá, durante o aviso prévio, ele registra a sua candidatura, né? Durante o período do aviso prévio, que é de 30 dias. Ele registra a sua candidatura e é eleito, tá? Quando isso acontece, vocês sabem que, pela letra da lei, a partir do registro da candidatura, eu tenho direito à estabilidade. A pergunta é: se esse registro e eleição acontece durante o período do aviso prévio, ele vai ter direito à estabilidade provisória? Aquele aviso prévio, ele perde a razão de ser, perde o objeto, porque ele vai ganhar estabilidade? E a resposta é negativa. Vou ler para vocês o item 5 para vocês verem a resposta dessa questão. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período do aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que é inaplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543. Então, veja, a súmula 369 do TST nos dá o respaldo para qualquer empregado que inventar, durante o gozo do aviso prévio, querer proteger o seu emprego, registrar a candidatura para poder gozar de estabilidade provisória, ele pode tirar o cavalinho da chuva, porque a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho impede esse subterfúgio, impede, né, esse tipo de, né, atitude do empregado em tentar salvar o seu emprego. Ok, meu povo? Sossegado? São 2 itens da súmula 369 que costumam cair muito nas provas, tá certo? Outra coisa, são 2 OJs interessantes. O que é OJ? Orientação jurisprudencial. Alguém quer perguntar alguma coisa? Com relação a essa limitação de dirigente sindical, o senhor falou aí que 7, né? Eu não estou escutando. Tá cortando, Weber. Tá cortando. É sobre a limitação de dirigente sindical. Certo, né? certo. Agora eu ouvi. Só 7 dirigentes e os seus suplentes. Isso. No caso, 7 e os suplentes. Só 14, então, podem... Só 14 pessoas têm o direito à estabilidade. Por mais que o sindicato possa colocar muitos membros na diretoria, somente 7 é que podem, 7 dirigentes e 7 suplentes, no máximo 14 pessoas é que podem gozar da estabilidade provisória. Ok, professor, só isso. Tranquilo? Tranquilo. Isso cai muito, principalmente em prova de direito coletivo do trabalho, né? Uma prova que você vai fazer que vai cair lá no seu 5º período. Lá no 5º período a gente vai ver direito do trabalho 2 e vai estudar direito coletivo.
E essa questão, ela cai muito nas provas de direito coletivo do trabalho, principalmente quando a OAB resolve colocar uma questão de direito coletivo. Geralmente é uma jurisprudência, tá? Geralmente é uma súmula, e essa súmula cai muito, principalmente sobre esse aspecto, ok? Outra coisa, se for perguntado a vocês se o delegado sindical ele tem direito à estabilidade provisória, ou se o membro do conselho fiscal do sindicato tem direito à estabilidade provisória, você vai utilizar como resposta as OJs 365 e 369 da SDI1 do TST. O que é OJ? Orientação jurisprudencial. O que é SDI? Seção de dissídios individuais. Por que SDI1, Fred? Porque a SDI, a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, se subdivide em duas subseções, subseção 1 e subseção 2. Aí a subseção 1, a da SDI1, tá? Ela editou essas duas OJs. Essas OJs, elas dizem que nem o delegado sindical, nem o empregado que é membro do conselho fiscal do sindicato vai ter direito à estabilidade provisória. Essas OJs negam a estabilidade provisória a estes empregados. Aí, Fred, você me pergunta qual a diferença do delegado sindical para o dirigente sindical. O delegado sindical, gente, não tem a função de representação da categoria. Ele simplesmente exerce uma função organizacional dentro do sindicato. O delegado sindical não é aquele que vai estar de frente das negociações. Como ele não é aquele que representa a categoria, que vai estar de frente das negociações, essa OJ, que é a OJ 369, ela vai dizer que o delegado sindical não tem direito à estabilidade provisória. Da mesma forma, o empregado que é membro do conselho fiscal do sindicato. Fred, me esclarece aí quem é esse cara. Os sindicatos, eles têm 3 órgãos. Cada sindicato ele tem 3 órgãos principais. A Assembleia, a Diretoria e o Conselho Fiscal. A Assembleia é a reunião de todos os associados, de todos os sindicalizados. A Diretoria são aqueles que são eleitos para dirigente sindical, são aqueles que vão estar à frente das negociações, tá? Que é o órgão executivo, né? A Assembleia é o órgão deliberativo e a diretoria é o órgão executivo do sindicato, e tem o Conselho Fiscal, onde os empregados que vão ali servir como conselheiros fiscais, eles só têm a atribuição de fiscalizar, né, a vida, o dia a dia econômico-financeiro dos sindicatos, tá? Então, como eles só têm uma função de fiscalização e não uma função de representação, que vai estar de frente das negociações, é necessário que eu entenda que esse cara está retirado aí o direito, mesmo que ele faça parte do Conselho Fiscal do sindicato, ele não terá direito à estabilidade provisória. Exegese da OJ 365 da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho. Ok, meu povo? Então, quanto a dirigente sindical, a gente tem que estar ligado no período de estabilidade, que é a partir do registro da candidatura até um ano após o final do mandato, registro da candidatura até um ano após o final do mandato, tá? A gente tem que estar ligado no número limite de dirigentes sindicais e suplentes, que são 7 dirigentes, 7 suplentes, que têm direito dentro da base territorial de um município a receber estabilidade provisória. Dirigente sindical, empregado que durante o período de aviso prévio registra a candidatura e é eleito, não tem direito à estabilidade provisória, nem o delegado sindical, nem o empregado que é membro do Conselho Fiscal dos sindicatos. Então, tudo aí tem respeito à questão do dirigente sindical e a sua estabilidade provisória, e são questões pacíficas em prova, sempre cai em prova. Ok? Então, a partir daí, nós vamos estudar agora o cipeiro. Quem é o cipeiro? O empregado que é eleito membro da CIPA. O que é a CIPA?
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Fred, como é que eu posso identificar o cipeiro na empresa? Geralmente o cipeiro usa na sua farda, tá? Um círculo com a cruz verde. O círculo verde com a cruz verde com o nome CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Esse cipeiro é um empregado fiscalizador das normas de proteção, de saúde, segurança e medicina do trabalho dentro das empresas. É um empregado que vai ser eleito pelos demais, tá certo? Vai ser eleito pelos demais para ficar analisando se a empresa está cumprindo essas normas de proteção ao trabalhador, essas normas de segurança do trabalho, de segurança, medicina, saúde e higiene do trabalho. Então, é um cara que vai ficar sempre de olho nisso. Então, como é um cara que ele vai estar lá anotando, vai estar dizendo, olha, empresa, isso aqui vocês estão dando mole, isso aqui não pode estar desse jeito, não. Vou dar um tempo aí para vocês se adaptarem à necessidade de mudança, e se vocês não mudarem, eu vou ter que fazer a denúncia. Então, veja, que esse cara é um cara cabuloso na empresa. A empresa não vai gostar desse tipo de atuação, porque vira e mexe vai ter que gastar. Então, nesse viés, é preciso dar a esse cipeiro um certo grau de proteção. E que proteção é essa? É a estabilidade provisória. Aonde é que vai estar isso? Aonde é que vai estar essa proteção? No ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O artigo 10, inciso 2, a linha A, vai dizer o seguinte: fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidente, CIPA, desde o registro da sua candidatura até o ano após o final de seu mandato. Desde o registro de sua candidatura até o ano após o final de seu mandato. Mais uma estabilidade aí, que começa no registro da candidatura e vai até o ano após o final do mandato. Então, o artigo 10, inciso 2, a linha A do ADCT, vai falar dessa proteção, e o artigo 165 da CLT, ele vai nos trazer uma informação importantíssima, que eu vou parar para vocês agora e trazer essa informação que ela é interessante. O artigo 165 diz o seguinte: os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária. Veja só, eu vou reler. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs. O que isso quer dizer? Por que você está querendo dar ênfase a isso, Fred? Vou responder. A CIPA, se cair numa prova para vocês assim, todo cipeiro tem direito à estabilidade provisória. Resposta: falso. Por quê? O artigo 165 ele é claro em nos mostrar que somente aqueles cipeiros que representam os empregados nas CIPAs é que serão portadores de estabilidade provisória, porque eu vou ter cipeiro que representa os empregados e eu vou ter cipeiro que representa as empresas. As empresas vão eleger os seus cipeiros e os empregados vão eleger os seus cipeiros. Apenas aqueles que foram eleitos pelos empregados é que terão estabilidade provisória. Então, se for perguntado a vocês se todo cipeiro tem direito à estabilidade provisória, resposta: falso. Falso. Só os cipeiros que foram eleitos por quem? Pelos empregados. Somente os cipeiros que foram eleitos pelos empregados é que terão direito à estabilidade. Aí continua o artigo 165 para dizer a gente o que é uma despedida arbitrária. Entendendo-se como despedida arbitrária a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Disciplinar, artigo 482 da CLT. Técnico, exemplo, o fechamento total da empresa. A empresa fechou. Não vai funcionar em nenhum outro lugar. Não há continuidade da atividade empresarial.
Se não há continuidade da atividade empresarial, eu vou precisar da estabilidade para quê? Estou no olho da rua de todo jeito, gente. Não tenho como voltar, não tenho como ter direito a ser reintegrado, uma vez que a atividade empresarial deixou de existir. Então, como deixou de existir a empresa, é um motivo técnico. Ou até finalizou a obra. Por exemplo, eu sou um cipeiro que trabalha numa obra. A obra acabou. Se a obra acabou, não vai ter ninguém trabalhando, eu vou estar sendo estável para que mais? Isso foi até resultado de uma decisão no próprio Tribunal Superior do Trabalho, lá em 2014, na SDI 1. Eu vou passar para vocês essa decisão de que cipeiro que arroga para si o manto da estabilidade quando a obra acaba, não tem direito à continuidade do emprego, né, uma vez que, acabando a obra, é um motivo técnico para encerrar também a sua estabilidade. Ou econômico-financeiro, né? A empresa demonstra a impossibilidade da continuidade de manutenção de determinados empregados, né, na empresa. Né? Mas só que esse é o mais difícil, porque é o princípio da alteridade. Se mantiver alguém, tem que manter aqueles empregados que são portadores de estabilidade. Ok, meu povo? Então, a gente viu aí que o artigo 165 traz para a gente inúmeras informações sobre o cipeiro. Se for perguntado para vocês se o suplente do cipeiro, que foi eleito pelos empregados, ele tem direito à estabilidade, e a resposta é positiva. Isso vai estar na súmula 339, no item 1, que diz o seguinte: a garantia do emprego no suplente da CIPA, né, está garantida desde a promulgação da Constituição de 88. Então, o suplente do cipeiro também tem direito à estabilidade. Se você me perguntar aí o número limite, ontem a gente teve essa discussão e um aluno lembrou da NR5, me parece que é a NR5 que traz que o número de cipeiros na determinada empresa vai depender do número de empregados. Vai depender do número de empregados. E aí todos os cipeiros que foram eleitos pelos empregados é que gozarão da estabilidade provisória. Meu povo, sossegado até aí? Alguma dúvida? O mandato cipeiro é de 1 ano, né, professor? Se é de 1 ano. Eu não tenho a resposta para te dar agora, Heber, mas eu vou pesquisar e trazer para vocês aí esse período. A gente tem período. O período que o cara se tornou cipeiro garanta a ele essa estabilidade provisória, né? Garante a estabilidade provisória. E o marco inicial é que é importante, porque é o que nos diz a lei. Deixa eu ver aqui se eu acho já para vocês. O cipeiro é a partir do registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Aí eu só tenho aqui para vocês o período de mandato do dirigente sindical. Mas deixa eu ver aqui do cipeiro. É de 1 ano. É de 1 ano, permitida uma reeleição. Tá? É de 1 ano e é só permitido ele voltar a ser cipeiro uma vez só. Diferente do dirigente sindical. O do dirigente sindical é de 3 anos, tá? E ele pode ser reeleito várias vezes. O dirigente sindical ele pode ser reeleito várias vezes até virar presidente da República. Tá certo? Como de fato aconteceu. Tranquilo, meu povo? Tranquilo. Sossegado até aí? Tranquilo. Vamos para frente. Vamos trabalhar um assunto interessante que é a gestante, tá? A gestante também ela tem direito à estabilidade provisória. A partir do momento da confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto. A partir do momento da confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto. Isso vai estar no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT. Então, a previsão de estabilidade da gestante vai estar prevista lá no ato das disposições constitucionais transitórias. Qual é o marco inicial? O marco inicial é quando a empregada
avisa ao empregador que está grávida, ou o marco inicial é no momento lá da fecundação do óvulo, onde gera o zigoto, quando há verdadeiramente a concepção, né? Eu quero saber de vocês, o que vocês acham? É quando eu aviso ao empregador, ou é no momento lá em que o óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide? O que é que vocês acham? É quando eu aviso, né? Não. É naquele momento maravilhoso da fecundação que ela ganha direito à estabilidade, doutor Heber. Veja só que interessante. Quando você olha para a lei está dizendo assim, desde a confirmação da gravidez, dá ideia a muita gente de que isso seria a partir do momento em que o empregado avisa, a empregada gestante avisa ao seu empregador, e o empregador ele tem conhecimento da gravidez, mas é irrelevante o fato do empregador saber da gravidez da empregada, é irrelevante, tá? O que é relevante é saber qual foi o momento da concepção, e isso pode ser determinado por critérios técnicos, tá? O médico obstetra, né? O médico, ele pode trazer aí essa informação através de um laudo e dizer qual foi o período aproximado aí da concepção. O período aproximado da concepção é esse o momento em que ela tem direito à estabilidade. Veja aqui, coisa interessante. Outra coisa, se eu perguntar a vocês, digamos que a empregada, ela é demitida, tá? Ela vai ser demitida e está durante o período do aviso prévio. Aí ela está no período do aviso prévio e engravidou durante o período do aviso prévio. Pergunto a vossas excelências, ela vai ter direito à estabilidade provisória, sim ou não? Ela já demitida no curso do aviso prévio, ela é engravida. Essa mulher vai ter direito à estabilidade provisória durante o período, né, de até 5 meses depois do parto, sim ou não? O que é que vocês acham? Repita, por favor, aí, professor. Edivaldo, imagine que você tem uma funcionária. Aí você demitiu a sua funcionária. Ela está no período do aviso prévio, porque você vai avisar ela com 30 dias de antecedência, não é isso? Aí ela está trabalhando, aí com uma semana que ela é demitida, né, durante o curso do aviso prévio, ela é engravida. Eu pergunto, ela vai ter restabelecido o seu emprego, ela não poderá ser demitida, ela vai ter direito à estabilidade, sim ou não? Eu acho que sim, professor. Eu acho que sim, professor. Ela permanece estável, sim. Permanece estável. E quem diz isso é a própria CLT, e eu vou explicar por quê. Lá no artigo 391, A maiúsculo da CLT, vai estar dizendo assim, preste atenção. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na linha B do inciso 2 do ADCT. Veja só, a confirmação do estado de gravidez no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio. Então, se ela engravidar no aviso prévio, ela vai ter direito, sim, gente, à estabilidade. Ela não poderá ser demitida. O empregador, você, Edivaldo, que demitiu, vai ter que voltar atrás, porque ela vai gozar do manto da estabilidade. Vou explicar por quê. Essa proteção dada pela lei, gente, é justamente que, pelo fato, né, não só de proteger a mãe, mas também o nascituro. É nesse momento em que a mãe mais precisará do emprego. Então, para que não haja um desamparo a esta futura mãe, a este nascituro, é necessário que ela goze desse período de estabilidade provisória, visando a proteção não só dela, mas também do nascituro. Ok, meu povo? Tranquilo e calmo? Veja que são questões polêmicas, são questões interessantes que devem vir a lume nas provas, tá? Outra coisa,
que pode ser perguntada a vocês, no tocante à estabilidade da gestante, nos contratos por prazo determinado. Nos contratos por prazo determinado, você há de convir comigo que existe um período específico, que não vai durar muito tempo. Haja vista a existência de determinados contratos, como é o contrato de experiência. O contrato de experiência é um contrato que vai até 90 dias, tá? Não podendo passar disso. Mas a pergunta para vocês digamos que a minha empregada, ela engravida durante o curso de um contrato de experiência. Na realidade, ela não é nem empregada ainda. Ela está durante o curso do contrato de experiência. Eu pergunto, se ela engravidar nesse período, ela vai ter direito à estabilidade, sim ou não? Não. Veja que o período de estabilidade da gestante suplanta aí os 90 dias, porque vai até o final da gravidez, até 5 meses após o parto. Pergunto, aí Edivaldo disse que não, alguém pensa diferente? Ela está no período de quê? Experiência. Contrato. Experiência. No contrato de experiência. O contrato não é fixo ainda, não. E a resposta, Edivaldo. Ela só assina um contrato, a empresa só assina um contrato depois da experiência, não é isso? Um contrato de emprego é depois da experiência, mas no contrato de experiência já é um vínculo, que não é empregatício propriamente dito, tá? Mas equivale a um contrato por prazo determinado. O contrato de experiência é uma espécie de contrato por prazo determinado. Aí, a grande pergunta se há uma gravidez durante esse período, se é dada estabilidade a essa empregada. Aí, quem nos responde isso é a súmula 244, no seu item 3, que vai estar assim, ó. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2 do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Aí a pergunta para vocês o contrato de experiência é uma espécie de contrato por tempo determinado? Claro. Sim. Então, se ela engravidar durante o período de experiência, ela vai ter estabilidade. Vai. 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 Vê que bronca. Vai. Vê que bronca. Então, a súmula 244 traz isso. Agora eu vou trazer algo novo para vocês. Atenção, tá? Nem todo livro vai trazer isso, porque isso é recente. Em 2019, ano passado, foi firmada uma tese no Tribunal Superior do Trabalho. Quando eu estou dizendo firmar tese, foi algo que vinculou toda a Justiça do Trabalho, o que significa dizer que a partir daquela tese que o Tribunal Superior do Trabalho teve, os demais tribunais vão ter que seguir, tá? As demais instâncias vão ter que seguir. Primeira instância, segunda instância, porque o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que a empregada gestante, no curso de um contrato de trabalho temporário, não terá direito à estabilidade. Veja, essa decisão contraria o que nós estamos vendo aqui na súmula 244, item 3. Por quê? Aqui está dizendo que durante um contrato por tempo determinado, a empregada gestante, ela terá direito à estabilidade. Aí vem o TST, na contramão do que já decidiu na súmula, e diz que se a empregada for contratada sob a égide da lei 6019/74, né, num contrato de trabalho temporário, ela não terá direito à estabilidade provisória. E isso vinculou, foi em sede de assunção de competência, gente. É o tema 2 de assunção de competência do Tribunal Superior do Trabalho, que firmou essa tese, que eu vou passar para vocês também, essa matéria aí no Google Classroom para vocês, lá do Tribunal Superior do Trabalho. Durma, uma bronca essa, decisões extremamente conflitantes, tá? Isso foi fruto de celeuma dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Muitos advogados caíram em cima, porque é algo extremamente conflitante, né? Na súmula você diz uma coisa,
depois você firma uma tese no próprio Tribunal Superior do Trabalho, dizendo outra completamente diferente. Ok? Mas essa é a minha opinião. Diga lá, doutor Edvaldo. E com essa tese, aí descarta a súmula. É isso? Não descarta, porque só vai servir para trabalho temporário. Então, se eu fui contratada, se eu sou empregada... Um estágio, por exemplo, um estágio. Não, a questão de contrato de estágio já é outra coisa. Contrato de estágio, a gente está falando de uma relação de trabalho. Uma relação de trabalho, tá certo? No contrato de estágio, eu não estou falando de uma espécie de contrato por prazo determinado, tá? A não ser que isso seja especificado lá no contrato. Mas eu estou falando do contrato de trabalho temporário, que é aquele que tem uma lei específica. A lei que eu estou falando é a lei 6019/74. Eu não sei se Letícia chegou a ver essa lei com você. Chegou? Não. Ô, professor, veja só. Então, essa lei aí, essa lei que o senhor falou agora, qual é o número dela? 60? Lei 6019/74. /74, não é isso? Isso. É a lei que rege o contrato temporário, é a lei que rege o trabalho temporário e a terceirização. E a terceirização. Isso. Mas, veja bem, mas o mesmo contrato temporário, ele não dá ideia de ser um contrato de tempo determinado também. Não é isso que eu estou dizendo? O TST incorreu no salvo o melhor juízo, né? Eu sou pequenininho, minhas opiniões talvez não sejam, né, tão fundamentadas quanto dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, mas no meu entender, no entender do professor Fred, foi um contrassenso, tá? Aí deixa eu ler para vocês o que a lei fala do contrato de trabalho temporário, tá certo? Você vai encontrar na lei 6019/74, lá no artigo 2º, o seguinte: trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário e coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal ou a demanda complementar de serviços, tá? Isso foi o texto dado em 2017 para essa lei, tá certo? Que está tratando especificamente de contrato de trabalho temporário. Só nessas duas hipóteses é que eu posso contratar sob essa lei. Então, a partir do momento em que uma pessoa que foi contratada sob a égide dessa lei, então tem que ser, Edivaldo, aí respondendo a tua pergunta, tem que ser lá na carteira de trabalho, está lá dizendo, empregado contratado pela lei 6019/74, né? Ou é substituição transitória de pessoal regular e permanente, ou é demanda complementar de serviço. Uma ou outra hipótese. Mas, sendo contratado por essa lei, se a empregada engravidar, não terá direito à estabilidade. Tese firmada ano passado, em 2019, no Tribunal Superior do Trabalho. E aí, segundo o Heber Romero, né, teve a mesma percepção que a minha. No meu entendimento, meu povo, isso é um contrassenso. Isso vai de encontro com o item 3 da súmula 244. Sossegado? Vai entender, né? Vai entender. Agora vamos para o empregado acidentado. Empregado acidentado. O empregado acidentado, ele goza de estabilidade provisória, gente. Está lá no artigo 118 da lei 8213/91, 8.213/91, que é a lei de previdência. E vai estar dizendo assim no artigo 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente. Gente, veja só que a lei ela é taxativa no tocante à estabilidade, só será dada a quem sofreu acidente de trabalho ou quem adquiriu a chamada doença ocupacional. Então, veja,
Se não for acidente de trabalho, se não for doença ocupacional, não há o que se falar em estabilidade. Não há em que se falar em estabilidade provisória. Por quê? Digamos que eu caia em casa e quebre a perna. E aí eu vou ficar 4 meses de molho. Os 15 primeiros dias, quem é responsável pelo meu pagamento é a empresa. A partir do 16º dia em diante, eu entro em gozo de auxílio-doença. Mas auxílio-doença comum, tá? O código lá na Previdência é B31. No código B31 está dizendo que é auxílio-doença comum que não gera direito à estabilidade. Todavia, se eu sofri um acidente no trabalho, um acidente que foi considerado acidente de trabalho, foi emitida a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, né, pela empresa, né, foi tudo certinho, tudo direitinho, e eu vou passar 4 meses aí de molho, tá? A partir do 16º dia em diante, eu entro em gozo de auxílio-doença acidentário. O código lá no INSS é B91, que me gera direito à estabilidade. Passou os 4 meses que terminou o auxílio-doença, gente, que terminou o auxílio-doença, que eu estou apto a voltar a trabalhar, quando eu retorno, eu tenho 1 ano de estabilidade. Cessado o auxílio-doença acidentário, cessado o auxílio-doença acidentário, eu tenho ainda 1 ano de estabilidade. Agora tem que ser acidente de trabalho. Tem que ser acidente de trabalho, não pode ser acidente comum. Tranquilo? Tranquilo, professor. Fechado? Voltou, ô professor, voltou a ser considerado acidente de trabalho. Voltou a ser considerado acidente de trabalho no percurso. Voltou porque caducou a MP 905. Isso, acidente de percurso. Do trabalho ou do trabalho para casa, né? Voltou a ser. Essa previsão era da própria lei previdenciária. Era a lei previdenciária quem dizia que o acidente de trajeto, casa-trabalho, trabalho-casa, era considerado acidente de trabalho. A MP 905, ela tirava essa possibilidade. Como ela perdeu a sua vigência, na realidade não perdeu a vigência, né? Ela foi meio que apagada, anulada, né? Nublada pelo Poder Executivo para poder ser criada outra medida provisória, né? Que é algo que até então também a gente não tinha visto acontecer e aconteceu agora, né? Durante esse período de pandemia. E aí, outra pergunta para vocês interessante é que se eu estou lá no curso de um contrato de experiência e eu sofro um acidente, tá? Vou passar 4 meses em gozo de auxílio-doença. Vocês sabem que o contrato de experiência é no máximo de 90 dias. Aí eu vou passar 4 meses, né, de molho em gozo de auxílio-doença, tá? E a pergunta é, depois que eu volto do auxílio-doença, eu volto para a empresa e fico 1 ano de estabilidade, sim ou não, mesmo no contrato de experiência? Aí eu acho que não. Vou ler para vocês a súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho no item 3. Súmula 378, item 3 do TST diz o seguinte: o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza de garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho, previsto no artigo 118 da Lei 8.213/91. Então, doutor Edivaldo, ele vai ter, sim, o período de estabilidade respeitado, mesmo se for no curso de um contrato de experiência. Durma com uma bronca dessa. E eu vou dizer a vocês por quê. É porque nesse período é o período em que você mais vai precisar do seu emprego. Você está fragilizado pelo acidente de trabalho que lhe acometeu. Então, como você sofreu um acidente de trabalho, no exercício das suas atribuições, ou for uma doença ocupacional, mesmo que seja um contrato por tempo determinado, você vai ter direito à estabilidade provisória. E aí, o que é que vocês acham? É comparável a empregada grávida, né? Gestante, né?
Isso aí, mesmo jeito. Mesmo jeito. A natureza jurídica é a mesma. É a necessidade do empregado, a proteção do empregado nesse período mais complicado da vida. Sossegado? Tranquilo? Adelante. Vou falar de dois caras aqui que são interessantes. Esses dois empregados que eu vou falar são empregados que foram chamados para fazer parte de um determinado conselho, um conselho ex que tem composição tripartite. Como assim, Fred? Composição tripartite. Essa composição tripartite é com representantes da empresa, dos empregadores, né? Representantes dos empregadores, representantes dos empregados e do poder público. Por isso que é tripartite. Por que eu estou falando desse tipo de empregado? Esse tipo de empregado, ele vai fazer parte desse conselho para ser a voz ativa de toda a categoria dos empregados quando se falar em FGTS e quando se falar em Previdência Social. Então, FGTS é algo que interessa os empregados? É. Previdência Social é algo que interessa os empregados? É. Então, como são dois institutos que interessam os empregados, eu tenho que eleger um cara, tá? Eu tenho que nomear um cara. Na realidade, não é nem eleição, é uma nomeação. Eu tenho que nomear o cara que vai representar os empregados nesse conselho, que é o Conselho Curador do FGTS e o Conselho Nacional, ou seja, diz respeito a todo o Brasil, Conselho Nacional, tanto um quanto o outro, Conselho Nacional de Previdência Social. Empregado que foi nomeado para o Conselho Curador do FGTS e empregado que foi nomeado para o Conselho Nacional de Previdência Social. Esses caras, quando são nomeados, ele tem estabilidade até um ano após o final do seu mandato. A partir da nomeação, veja que não tem eleição, é uma nomeação e é feita, né, entre os seus pares. Aí a questão da eleição, eu tenho que ver direitinho para trazer para vocês como é que é feito, mas o marco inicial é nomeação e é até um ano após o final do mandato. Então, o que é que você quer trazer para a gente, Fred, de interessante? É a forma em que esses caras podem ser demitidos. Porque, veja, a lei que prevê a nomeação desse cara é a lei do FGTS, quando se falar do membro, né, do Conselho Curador do FGTS, que é a lei 8.036/90, e aquele empregado que é membro do Conselho Nacional de Previdência Social, a previsão é na lei previdenciária, na 8.213/91. Então, o que é que diz a lei? É que no cara do FGTS, do Conselho Curador do FGTS, ele só pode ser demitido se ele cometer falta grave, devidamente apurada por processo sindical. Veja a expressão utilizada pela lei 8.036/90. Só posso demitir se ele cometer falta grave, devidamente apurada por processo sindical. Então, não é processo judicial, é um procedimento administrativo dentro do sindicato onde aquele cara faz parte. Dentro do sindicato onde aquele cara faz parte. Então, quem vai demitir ele é um procedimento administrativo sindical. Em contrapartida, quando eu falar do empregado membro do Conselho Nacional de Previdência Social, empregado membro do Conselho Nacional de Previdência Social, ele só pode ser demitido durante esse curso da estabilidade provisória se ele cometer falta grave devidamente apurada por processo judicial. Que processo judicial é esse, Fred? Aquele que a gente falou para o dirigente sindical, que é o inquérito para apuração da falta grave, que é na Justiça do Trabalho. Então, preste atenção. Quando eu falar de empregado membro do Conselho Curador do FGTS, o procedimento que demite o cara é um procedimento sindical. Quando eu falar empregado membro do Conselho Nacional de Previdência Social, o que é necessário para demiti-lo é um processo judicial. Como é o nome da ação? Inquérito para apuração da falta grave, tá? Então, são questões
que podem cair na prova, que podem confundir o acadêmico. Então, é necessário que você lembre dessa diferença no momento da demissão desses empregados. E aí, meu povo, perguntas? Tranquilo. Tranquilo até aí? Sossego na vida, o que é que vocês estão achando da questão da estabilidade? Isso cai em prova, viu, meu povo? Isso é cobrado para vossas excelências. Para finalizar a nossa aula, eu vou falar um pouco dos membros da CCP. O que é a CCP? Comissão de Conciliação Prévia. Comissão de Conciliação Prévia. A CCP, gente, ela foi criada para tentar desafogar o judiciário trabalhista. Só que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que não há uma necessidade de passar obrigatoriamente as demandas trabalhistas pela CCP. Porque antes dessa decisão do STF, gente, se na cidade existia uma CCP, uma Comissão de Conciliação Prévia, antes de eu ingressar na Justiça do Trabalho, obrigatoriamente eu tinha que passar pela CCP para tentar conciliar aquela demanda. Então, foi levado o caso para o Supremo Tribunal Federal e o STF decidiu que a obrigatoriedade de levar a demanda para a CCP fere o princípio de inafastabilidade de jurisdição. Ou seja, se eu tivesse a obrigatoriedade de exaurir primeiro a CCP, eu estou tentando queimar primeiro uma esfera administrativa para só depois chegar no judiciário. E o STF bateu em cima e disse que não. Se você quiser passar pela CCP, pode, mas não é mais obrigatório, não é mais requisito necessário para a propositura da ação. Então a CCP serve para isso. A CCP serve para conciliar, serve para desafogar o judiciário. Os membros da CCP, eles são eleitos, tá, pelos empregados, vai ter um representante dos empregados e vai ter um representante dos empregadores. Então, só quem vai ter direito à estabilidade provisória é o que representa os empregados. Qual é a previsão, Fred? Artigo 625B maiúsculo, parágrafo 1º da CLT, que diz o seguinte: é vedada a dispensa dos representantes dos empregados. Repito, é vedada a dispensa dos representantes dos empregados, eleitos membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até o ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave nos termos da lei, somente podendo ser dispensado em casos de falta grave. Então, veja, é uma estabilidade que é concedida somente para aqueles empregados que são membros da CCP e que foram eleitos pelos empregados. Os que representam os empregadores não têm direito à estabilidade. Perfeito, meu povo? Sossegado? Então, alguma dúvida até aí? Não, tranquilo. Tá tranquilo e calmo? Tudo isso que eu passei para vocês hoje está no material que eu vou colocar para vocês ainda hoje no Google Classroom, tá? A nossa aula que vem, eu vou trabalhar jornada de trabalho, nosso último assunto antes da prova. Aproveitem para tirar todas e quaisquer dúvidas que porventura vossas excelências tiverem, tá? Sobre os assuntos que foram vistos até o presente momento, lá no nosso grupo do Zap, tá certo? Se vocês tiverem qualquer coisa que queiram trazer para a gente, pode trazer. Somente uma outra última observação, que é o que está no artigo 457, parágrafo 10 da CLT. Gente, isso foi uma inovação da reforma trabalhista. Lembra que a gente viu gorjeta quando viu remuneração em salário, não foi? E que toda a questão envolvendo gorjeta foi introduzida, né, por uma lei de 2017, a Lei 13.419 de 2017. Introduziu essa questão
da inovação quanto às questões envolvendo gorjeta na CLT. E aí se criou uma estabilidade provisória para os empregados que são membros da fiscalização do rateio da gorjeta, né? Mas que são empregados que foram eleitos para isso. Aí diz assim, ó, nas empresas com mais de 60 empregados, será constituída a comissão de empregados mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho para acompanhamento e fiscalização da regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta, cujos representantes serão eleitos em Assembleia Geral, convocada para esse fim pelo sindicato laboral e gozarão de garantia de emprego vinculada ao desempenho das funções para que foram eleitos, e para as demais empresas será constituída a comissão intersindical para o referido fim. Então, gente, esses empregados que fazem parte dessa comissão de fiscalização, regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta, também terão direito à estabilidade provisória. O início e o término será decidido em série de convenção coletiva. O início e o término dessa estabilidade provisória será decidido em sede de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Com isso, meu povo, a gente fecha o tema de estabilidade provisória e eu fico à disposição aí de vossas excelências para responder quaisquer indagações. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Da minha parte, não, professor. Tranquilo. Então vamos encerrar por hoje. Encerramos por hoje. Vamos deixar para a semana que vem nosso último assunto, jornada de trabalho. Quem quiser já ler alguma coisa, já fica à vontade, tá certo? Queria agradecer a participação de vossas excelências, dizer muito obrigado por estarem conosco aí, né? A gente sabe quanto é difícil assistir aula, né, nesse período de pandemia, né? Mas vocês estão sempre aí, guerreiros, tá? Vocês estão sempre comigo, nunca me deixando só nas nossas aulas. Então, para mim, é uma bênção. Deus abençoe vocês. Vou interromper a nossa gravação, tá? E semana que vem nós nos encontramos, se Deus